Você conhece os jogos NFT? Então cuidado com eles. Embora seja real a possibilidade de ganhar muita grana, como foi o caso de quem investiu no token AXS do Axie Infinity, que só em 2021 valorizou mais de 21.000%. Existem muitos riscos que várias pessoas ignoraram e se deram muito mal. Se você quiser saber mais sobre esse mercado, assista esse vídeo que eu vou detalhar para você como funcionam os retornos nesse mercado, os riscos envolvidos e como eu analiso um investimento dessa categoria. Você já teve a sensação de ter deixado passar uma grande oportunidade de ganhar dinheiro? Eu já. Por isso sei bem quando somos confrontados com o que parece ser uma boa oportunidade. Nós somos tomados pela emoção, a ganância, o medo de perder o bonde faz com que hajamos muitas vezes de forma precipitada, sem fazer as devidas análises, sem conhecer os riscos envolvidos. Por ser algo muito recente, onde a informação sobre isso ainda não foi bem difundida, vi bastante pessoas entrando em jogos só porque viu algum canal no YouTube, mas não fizeram análise própria do investimento e acabaram perdendo dinheiro. Hoje existem mais de 500 jogos NFT, a maioria recém-criados e nas suas primeiras fases de desenvolvimento, com boa parte deles sendo usado apenas para seus desenvolvedores retirar dinheiro do mercado. Por isso, nesse momento, você deve tomar cuidado antes de entrar numa roubada. E por isso eu decidi gravar esse conteúdo, que está bem completo, onde você vai saber quais são as formas de se obter retorno sobre esse investimento. Você vai saber também os principais riscos desse mercado e aprender como eu analiso um jogo NFT para entrar na hora certa dos melhores projetos. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no canal se ainda não está inscrito, tá certo? Então vamos lá começar a entender como funcionam esses investimentos a partir do retorno, né? Primeira coisa, vamos saber como ter retorno sobre o investimento nos jogos NFT. A primeira forma é mais simples de você obter retorno sobre os jogos NFT é comprando os tokens, ou seja, comprando as moedas para obter lucro com a valorização dessas moedas. Você é um jogo que roda em blockchains, que é a mesma tecnologia utilizada pelas criptomoedas. A moeda do jogo ela tem um valor real que pode ser negociado em corretoras de criptomoedas. E só para vocês terem uma ideia, no início do vídeo eu falei do token AXS do jogo Axie Infinity, o mais famoso jogo NFT que está no ar há mais de 2 anos e que no ano passado, só em 2021, valorizou mais de 20.000%. Um outro bom exemplo é o jogo Sand do jogo Metaverso Sandbox, que valorizou mais de 14.000% no ano passado. Dá para acreditar? A ideia aqui é tentar acertar os próximos jogos que vão valorizar como esses que eu acabei de citar, ou pelo menos pegar uma boa valorização que compense os riscos envolvidos nesse tipo de jogo, que já vamos falar sobre os riscos, tá bom? A segunda forma de você ter retorno sobre esse mercado é através da negociação de NFTs. Caso você queira jogar os jogos, na maioria deles você vai precisar comprar personagens NFT ou baús que sorteará um personagem aleatório. Esses itens estão à venda nos próprios marketplaces do site do jogo. NFT é uma sigla em inglês que traduzindo significa token não fungível. Algo não fungível é algo único, que não pode ser substituído por outra coisa, como uma obra de arte, por exemplo. O fato de só existir aquela obra de arte daquele jeito torna o item algo escasso e de valor subjetivo. Esse é o conceito. Um NFT é algo único e por isso é escasso e de valor subjetivo que pode ser negociado livremente. O que torna os personagens de NFTs únicos é que eles podem variar na combinação dos seus elementos característicos. Como existem várias formas, raças e skins, as possibilidades de combinações são quase infinitas. E os personagens que reúnem as melhores qualidades são os mais eficientes, por isso são mais raros e, consequentemente, mais caros também. Mas vamos dar uma olhada aqui agora nos marketplaces dos principais jogos para ver os itens e preços. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no marketplace do jogo Teta Arena, tá certo? Eu estou aqui no marketplace, aqui na lateral vocês já podem ver, né, no filtro, as diversificações de cada herói, né? Aqui já a gente tem a raridade do herói, a gente tem a pele dele, né? A raridade comum, épico, lendário, a pele dele tem normal, tem mítico, enfim, as classes, tanque, atirador, assassino, enfim, essas são as especificações de cada herói, como eu falei. As combinações tornam cada um deles único, né? Então aqui tem um preço de cada um, como eu falei, pode ser variável, né? Então você comprar um NFT desse que está custando aqui $41, pode ser que mais na frente você consiga vender ele por um valor maior, ou talvez por um valor menor, tá certo? Então se você clicar aqui, você vai ver mais detalhes do NFT, o quanto esse NFT aqui ganha diariamente, né, de bônus por cada vitória que ele conquista, né, quantas moedas, né, quantos tokens ele ganha diariamente por cada vitória. Aqui tem o preço dele, né? Então aqui vocês puderam ver como é que funciona esse mercado de NFTs, tá certo? Essa é a segunda forma de você obter retorno, né,
dentro do mercado de jogos NFT. A terceira forma de você ter retorno sobre o seu investimento em jogos NFT é você jogar jogos Play to Earn, que traduzindo significa jogue e ganhe, ou seja, você ganha moedas do jogo só por jogar. E se você tiver personagens NFTs, como eu acabei de mostrar no site Theta Arena, eles vão ser mais fortes, vão ser mais eficientes, né? E você vai acabar assim ganhando mais moedas. A forma de você ganhar moedas dentro de um jogo NFT depende de cada jogo. No jogo Axie Infinity você precisa disputar batalhas e você ganha SLP a cada batalha que você disputa. Já no Theta Arena, esse jogo que eu acabei de mostrar, o Marketplace, você pode jogar até de graça. E você consegue ganhar o THC, que é a moeda do jogo, né? Subindo de patentes. Essa é a forma de você ganhar moedas grátis, ganhar dinheiro gratuito jogando Theta Arena. Mas se você tiver um herói NFT, você vai ganhar um bônus, né? Em cada batalha que você disputa. E caso você vença essa batalha, você ganha um outro bônus. Aumentando assim a rentabilidade para quem joga esses jogos com heróis pagos, né, com os heróis NFTs. Resumindo, com os jogos NFT você pode lucrar com a compra e a venda do token ou dos NFTs, ou também jogando com os jogos Play to Earn. No final, o que vai ditar se o seu retorno sobre o investimento vai ser mais rápido ou mais demorado é quanto está custando uma moeda do jogo naquele momento. É aí que a maioria das pessoas perdem dinheiro do jogo, não sabem quais são os melhores momentos de entrar e acabam tendo o seu investimento aí desvalorizado e acabam perdendo o interesse por aquele jogo, certo? Mas agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre os riscos para você poder analisar melhor antes de fazer um investimento, certo? Obviamente, um mercado que traz oportunidades de valorização, como os exemplos que eu dei do AXS, do Theta Arena, o mercado como esse não existe sem um alto risco do outro lado. Então vamos conhecer agora quais os riscos desse tipo de investimento. O mercado de criptomoedas, de todos os mercados de renda variável, é o que apresenta a maior volatilidade. E o que é que significa? Isso significa que o preço ele sobe e desce muito rápido. Só para vocês terem ideia, o Bitcoin, que é a moeda mais forte, já chegou a cair 35% em um único dia. Como você se sentiria vendo seu investimento desvalorizado dessa forma? Diz aí. Pois saiba que nos jogos NFT, os tokens podem desvalorizar muito mais. Mas por que existe essa desvalorização? Bom, quando o jogo cresce, mais moedas precisam ser emitidas, aumentando assim a oferta de moedas em circulação. E quando a oferta é maior do que a procura, o preço cai. É uma desvalorização natural e para que o preço volte a subir novamente, o número de jogadores querendo comprar precisa ser muito maior do que os jogadores querendo vender. E isso é muito difícil de acontecer porque 90% desses jogos de NFT são projetos especulativos. Mas o que isso significa? Significa que um grupo de desenvolvedores tem uma ideia de jogo, apresentam essa ideia para um fundo de investimento de alto risco, que financiam o mais básico do projeto para lançar ele no mercado através de um ICO, que é tipo um IPO da Bolsa de Valores, só que do mercado de criptomoedas. Ou seja, ninguém tem certeza de nada, estão querendo apenas lucrar com a valorização no curto prazo. E é antes mesmo do lançamento que grandes investidores e traders experientes entram para pegar as melhores e as maiores valorizações que normalmente acontecem nos lançamentos. Em seguida, eles colocam esse lucro no bolso vendendo suas moedas para quem entram no lançamento. A partir daí o preço cai se regulando através da lei da oferta e da procura, foi o que eu acabei de falar, né? Quando mais pessoas estão interessadas em comprar do que as pessoas querem vender, o preço sobe, o contrário, o preço ele desce. E quando o preço da moeda cai, os rendimentos obviamente também caem. E isso com o tempo diminui a procura de novos jogadores por aquele jogo. Os novos jogos vão surgindo e oferecendo a jogabilidade e a rentabilidade melhores. Por isso, jogos que ainda não validaram a sustentabilidade de sua economia vão simplesmente colapsar e sumir. Mas isso pode, Kennedy, um jogo sumir assim do nada? Pode sim. Diferentemente da Bolsa de Valores, onde existe um órgão autônomo que regula o mercado para evitar fraudes, né? O mercado cripto é de natureza descentralizada. Isso significa que, teoricamente, qualquer desenvolvedor ele pode criar um projeto de criptogame só para colocar dinheiro no seu bolso e também no bolso dos seus primeiros investidores. Existem muitos jogos com esse objetivo. Eu até me arriscaria dizer que são a maioria, na verdade, dentro do mercado de jogos NFT. E é por isso que você deve estudar e entender onde você está colocando o seu dinheiro. E para ajudarem vocês a analisar melhor os seus investimentos, vou mostrar a forma como eu analiso os meus investimentos no mercado de renda variável. Eu não sou nenhum economista, mas eu espero que a forma como eu analiso possa ajudar você de alguma forma. Antes de tudo, a primeira coisa que eu faço é uma análise fundamentalista, onde eu vou analisar a ideia do projeto, né? Eu vou analisar
quem são os desenvolvedores, quem são os investidores, como funciona a economia dele, enfim, vou entender todo o ecossistema do projeto, toda a ideia do projeto para ver se ele realmente tem fundamento. É no fundamento, né, que está realmente o valor de um projeto. Tudo isso você consegue através de um documento chamado White Paper, né, que contém todos os detalhes e você encontra facilmente ele no site do jogo. Se o projeto for interessante e ele não tiver sido lançado, eu entro em comunidades daquele jogo no Discord, entro em grupos do Telegram para ficar mais por dentro do andamento do projeto e tentar fazer parte da whitelist. Essa é a lista das pessoas que podem comprar um token antes mesmo do lançamento. Esse é o pulo do gato. Lembra que eu falei dos grandes investidores que fazem isso? Nosso objetivo aqui é imitar eles, né? Seguir os passos desses grandes investidores chamados de baleias. Pois eles são realmente quem ganha o dinheiro dentro desse mercado, por isso que a gente deve imitar aí os passos deles, tá certo? Então quer dizer, querido, que só vale a pena entrar nesses jogos bem no início? Não, em jogos bem estruturados, que já têm uma economia sustentável, e mais importante, que já passaram pelo teste do tempo, ou seja, já estão há bastante tempo no mercado, vale a pena investir. A rentabilidade não vai ser tão grande, mas o risco é bem menor, principalmente se você gostar de jogar o jogo, né? Porque você aí vai estar se divertindo e ganhando dinheiro. E nesses casos aí eu faço uma análise técnica só para ver se realmente aquele é um bom momento para estar entrando no jogo, né? Se o jogo ele tiver fundamento, você só deve analisar qual é o melhor momento, né, para estar entrando no jogo. A primeira coisa que eu sempre busco fazer é fazer uma análise do cenário macroeconômico. Por que isso importa, né? Existe um índice, né, chamado de SP500. Esse índice ele representa as 500 maiores empresas da Bolsa de Nova York, das maiores empresas do mundo. E essas empresas da Bolsa de Valores de Nova York, elas representam, né, de maneira geral, o cenário global relacionado ao mercado de renda variável, tá certo? Então a gente não tem como desconsiderar o cenário geral, o cenário macro, né, nas análises de criptomoedas. Vou utilizar aqui o gráfico do SP500 para vocês, para explicar alguns conceitos básicos de análise técnica. Então aqui no gráfico do SP500, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, o que significa o tempo gráfico, né? Então, se vocês verem esse gráfico aqui, ele está representando, está demonstrando um período de 1 ano. E é importante que você entenda essa questão do tempo gráfico, porque você deve analisar um ativo, né, um investimento, com base em mais de um tempo gráfico. Então, você começa analisando um gráfico pelo tempo gráfico de longo prazo, depois você vai diminuindo para o médio prazo e depois você coloca no curto prazo. Mas a gente poderia analisar aqui com um período de 1 mês, por exemplo, ou vamos colocar aqui 1 mês, né? Que aí a gente já vê uma mudança na figura, uma mudança no gráfico que já representa outra situação. Então, no médio prazo, esse gráfico aqui está representando outra coisa, tá certo? Então, é importante que você entenda essa questão do tempo gráfico, tá certo? Se você quiser analisar um investimento para o longo prazo, você coloca um tempo maior. Então, vamos colocar aqui no gráfico de 1 ano. Então, aqui no SP500 de 1 ano, se a gente for começar a traçar linhas aqui, a gente claramente vai ver uma tendência de quê? De alta, né? A gente puxou aqui, ó, no último gráfico de 1 ano, do ponto mais baixo ao ponto mais alto, vocês veem que tem uma linha que está com tendência de alta. Isso eu estou falando no longo prazo, certo? Então a gente pode entrar aqui no investimento pensando no longo prazo e ver que é um investimento interessante, porque no longo prazo, tá certo? O ativo, né, aqui o índice continua em tendência de alta. Se a gente colocar quanto mais longo prazo, você vai ver mais claramente ainda essa tendência, né? Então se a gente coloca aqui no gráfico de 5 anos, ó, pode ver que nos 5 anos o gráfico ele está bem mais alto ainda, né? Então vocês podem ver que no longo prazo é um investimento muito interessante você investir no SP500, até porque são as 500 maiores empresas da Bolsa de Nova York. Então vamos colocar aqui no mensal, né? Vamos ver o gráfico com 1 mês, para ver como é que está aqui o gráfico. Vocês podem ver que o gráfico já mudou bastante, né? Então a gente começa daqui, para cá deu uma quedinha. Claramente a gente vê uma tendência de baixa no curto prazo. E agora aqui bem rapidinho no gráfico do Bitcoin, só para vocês verem que realmente os mercados eles estão correlacionados. Aqui no gráfico de 1 mês o Bitcoin se comporta da mesma forma do SP500, né? Então aqui, ó, tem uma queda, aqui ele andou um pouquinho de lado e aqui ele está caindo até esse presente momento. Então o Bitcoin também se mostra nesse curto prazo num período de tendência de baixa. Com os mercados macros ou os mercados maiores se mostrando em tendência de baixo, eu considero que não é um momento interessante para se expor ainda, tá certo? Em jogos, em tokens menores, tá certo? Porque o mercado ainda não está estável, ele se encontra ainda em tendência de baixa. Então, quando o mercado está em tendência de baixa, obviamente a tendência é continuar caindo até que a tendência ela se reverta.
tá certo? Mas enquanto ela estiver em tendência de baixa, eu não vou considerar que é um momento ideal de entrar em criptomoedas de valor menor do que o Bitcoin, por exemplo. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico do token AXS, que é o token do jogo Axie Infinity, para explicar para vocês um outro conceito, até para vocês entenderem mais essa questão de tendência de baixa, tendência de alta, como é que funciona isso. Como é que você vê se um gráfico está em tendência de alta ou tendência de baixa. Aqui eu coloquei no gráfico de 1 ano do AXS, certo? Então, se a gente pegar uma linha aqui e puxar para cá, só para vocês verem realmente, o preço chegou a esse valor aqui de 5 dólares, certo? E agora está em 51 dólares, então já valorizou bastante. No longo prazo, a gente vê que existe uma tendência de alta aqui, a gente está olhando no gráfico de 1 ano, certo? Só que se a gente for colocar nos gráficos menores, até pela correlação com os outros gráficos, a gente vai ver ó, que no gráfico mensal também representa aqui uma queda, tá certo? No valor, no preço do token AXS, né? Que é o token do Axie Infinity. Após encerrar a tendência de baixa, normalmente os mercados eles passam um tempo em tendência lateral. Quando o gráfico ele não mostra nenhuma direção significativa, ele sobe, desce, de maneira geral ele fica dentro de um espaço, ele vai em cima, desce, mas ele fica dentro de uma lateralidade, o que a gente chama de sem tendência, certo? Então existem essas três tendências dentro da análise gráfica, né? Ou a tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateral ou sem tendência. Então o melhor momento para se expor no mercado ou para entrar no mercado é quando o mercado ele para de cair, certo? Ele dá uma lateralidade, né? Ele fica andando aqui de lado e depois ele volta a subir. Quando ele mostrar aqui claramente uma tendência de alta, né, a gente vai se expor com mais tranquilidade, porque o mercado ele já reverteu a tendência e agora a direção é ir para cima e é aí que a gente vai lucrar. Então, eu considero que não é o momento certo de entrar, apesar de que no longo prazo o token do AXS representar que é um bom negócio entrar agora nesse momento, porque no longo prazo ele tem uma tendência de alta, como a gente está vendo aqui no gráfico, mas o curto prazo não está se mostrando muito interessante. Então a gente vai esperar reverter a tendência aqui, né, dos mercados globais para poder se posicionar em criptojogos. E é assim que normalmente eu analiso meus investimentos em mercado de renda variável. Mas e aí, ficou com vontade de investir no mercado de criptomoedas, no mercado de jogos NFT? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre como funciona o mercado e que realmente apresenta grandes oportunidades, mas que estão acessíveis apenas àqueles que sabem analisar e entrar nos melhores projetos nos momentos certos. E se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, tá certo? Deixa também seu comentário. Se você se interessou por esse mercado e quer saber mais, quer que eu faça um vídeo mostrando o passo a passo para você acessar as plataformas, como é que você faz para depositar, para sacar o seu dinheiro. Se você quiser, deixa um comentário que eu faço um vídeo mostrando esse passo a passo, tá certo? Se inscreve também no canal se você ainda não está inscrito, já deixa o seu like. E é isso. Obrigado aí pela audiência e até o próximo vídeo e valeu!